Então, estamos aqui para apresentar o trabalho de câmeras frias, trabalho do professor Josué. Meu nome é Thiago, da 8ª fase. E é isso aí, vamos assistir. E aí galera, meu nome é Gustavo e a gente veio nos apresentar uma câmera frigorífica para vocês. Aqui dentro da câmera frigorífica a gente tem um componente super importante, que é a evaporadora. Na evaporadora contém um ventilador e logo atrás tem a evaporadora. Nessa evaporadora passa o líquido de arrefecimento 134A, que esse líquido na serpentina e com o ventilador empurrando o vento, acaba tendo a troca de calor. Que existe que dois modos, acaba refrigeração e degelo. No modo de gelo, ele vai cortar a energia que é levada para o solenoide, assim provocando o desarme do compressor por baixo. No modo de refrigeração, ele vai ligar e desligar a válvula solenoide e assim fechando e abrindo o contato elétrico, de acordo com a variação de temperatura. Aqui podemos mostra aqui. Aqui é o compressor, aqui é o termostato, no caso, que vai fazer essas funções aí. Então, aqui a gente tem uma válvula de expansão, que é responsável pela baixa pressão e a temperatura, para baixar a temperatura e a pressão. No caso, ela tem um sensor aqui, né, que vai ser localizado no cano de retorno, e ela fica localizada, a válvula fica localizada aqui em cima, no cano que vai direto para a evaporadora. E aqui, no retorno, ela desce e passa pelo tanque de sucção, onde ele é responsável para não passar líquidos para ter golpe no compressor. No compressor, é onde ele vai receber e comprimir o fluido refrigerante que vem da evaporadora, assim aumentando a pressão do gás e da temperatura. Após o compressor, temos o separador de óleo. A função dele é separar o óleo da descarga do compressor, que na descarga do compressor ele faz a volta do óleo para o compressor, para o carro de compressor. E depois do separador de óleo temos a condensadora. A condensadora entra um fluido com alta pressão e ela condensa o fluido para sair em baixa pressão, que é saindo por aqui. E depois o fluido saindo da condensadora vem para o tanque de líquido. O tanque de líquido ele tem a função de ele vai levar mais líquido para a evaporadora com a necessidade da evaporadora. Se a evaporadora pedir muito líquido, ele vai aumentar a quantidade de líquido dentro da tubulação. Então, aqui tem um filtro secador que ele tem uma telinha aqui dentro que ele vai reter as sujeiras eventuais que faz pelo fluido refrigerante. E aqui temos um visor de líquido, onde ele tem um vidrinho aqui que vai mostrar aqui o fluido refrigerante. No caso, ele tem uma substância que vai mudar de cor caso há umidade. Então, verde é igual que não tem, e amarelo quer dizer que sim, que tem umidade. Então aqui ela fica localizada após o tanque de líquido, que é o filtro secador, e o visor de líquido é após a bobina solenoide. Ali, ó. Temos um presta-stato de alta e de baixa, que na baixa ele vai servir como controle para no desligue do liga do compressor. E na de alta é como segurança para a pressão do compressor não for muito alta. Que fica localizado aqui, né, em cima do compressor. Pode mostrar aqui. Esse aqui é o cano elétrico da câmera, que ela tem dois contadores aqui que vai fornecer 220 para as bancadas elétricas, para não trabalhar com 380, que é muito perigoso e pode acontecer, né, de evitar as coisas aí. E aqui temos uma bancada didática onde apresenta fusíveis, uma botoeira de desliga e liga, um auxiliar, uma cinematic e as contatoras, que é uma de degelo, evaporadora e compressor. E as luzes onde sinalizam as etapas. Aqui nós temos uma válvula solenoide. Uma válvula solenoide ela tem duas funções, a função modo degelo e a função refrigeração. No modo degelo, ela tem a função de fechar, aqui passa o fluido, daí quando o solenoide fecha, acaba impedindo a passagem do fluido, e nisso
o compressor puxa todo o fluido que tem na tubulação e depois de ele puxar todo o fluido, ele acaba fechando. Ele acaba parando e nisso entra o modo de gelo. E no modo refrigeração, a válvula fica aberta, só que dentro da câmara frigorífica tem um termostato, que nisso ajuda ele vai abaixando e aumentando, que é a esterese, que ele liga e desliga, liga e desliga. No ciclo da câmara fria, nós temos o evaporador, que passa fluido de forma líquida e troca calor com o ambiente. Após ele passar pelo evaporador, ele passa pelo acumulador de sucção, que é responsável por manter todo o fluido de forma líquida que não foi evaporado no evaporador. Após ele passar pelo acumulador de sucção, ele vai para o compressor, que depois vai para o condensador. Mas antes do condensador, nós temos o separador de óleo, que é responsável por fazer todo o óleo do compressor retornar para o compressor. Após o condensador, o fluido passa pelo tanque de líquidos, que é responsável por manter a quantidade certa de fluido no sistema. Após o tanque de líquido, o fluido passa pelo filtro secador e pela válvula solenoide, que é responsável por abrir e fechar o sistema. Após o fluido passar pela válvula solenoide, ele passa pelo visor de líquidos, pela válvula de expansão e então retorna ao evaporador, assim reiniciando todo o ciclo. Câmara fria são máquinas projetadas para conservação de alimentos, mas existem vários tipos de alimentos que podem ser conservados dentro da câmara. Existem alimentos que não precisam ser congelados, que são frutas, porque cada temperatura, cada tipo de fruta tem a sua temperatura ideal para seu armazenamento. Então nunca pode ser armazenado dois tipos de fruta dentro da mesma câmara. E quando é armazenado fruta, lá dentro é controlado a temperatura, a umidade e a quantidade de oxigênio dentro no interior da câmara. Mas também existem câmaras que são usadas para conservar carne, como carne de boi e carne de frango e outros tipos de alimentos. Uma câmara fria pode ser utilizado para conservação de frutas, que a temperatura é controlada mais ou menos ali entre -1 e 1 grau Celsius, e pode ser usado para armazenar carne, que daí ela pode chegar em média -20, -25 graus Celsius.